O tema da mensagem de hoje é Ocupe o seu lugar. Nós temos tido aqui na igreja o culto do meio-dia. E o culto do meio-dia se tornou agora encontro do meio-dia. Porque a gente vai entendendo o que cada coisa é na medida que vamos fazendo e acontecendo. E ele foi um culto que nasceu, um horário que nasceu no coração da pastora Cândida, pela revelação da mensagem da mulher que encontrou Jesus no poço, no horário do meio-dia. E agora nós entendemos que esse precisava ser um horário em que a gente estivesse mais perto da rua, né? Mais ali para a porta. Então a gente tirou ele daqui e a gente está fazendo um tempo de oração e de louvor ali no hall. Às vezes ali fora mesmo, não no hall, na entrada. E essa semana tava frio, gente. Tava frio e daí ninguém tava passando na rua. E a ideia é justamente a gente deixar uma placa, né, na rua falando assim, olha, se você precisa de uma oração hoje, se você quer, né, conversar, se está tendo um dia difícil, nós estamos aqui. E também nós acreditamos em liberar um som sobre a cidade. Então, enquanto, né, as pessoas ministram e as pessoas passam na rua, né, ministram adoração, a gente crê que a atmosfera aqui da nossa região vai sendo transformada. E a gente tem conhecido pessoas que trabalham aqui na região e tem sido muito especial. Mas nesse dia não estava passando ninguém. E aí eu cheguei e olhei. Eu cheguei e já tinha começado. E eles estavam, né, orando e adorando. E aí eu reparei duas coisas. Primeiro que a placa perguntando se a pessoa queria oração não estava na rua. Segundo, que ninguém estava na rua. E eu olhei todo mundo orando lá dentro e olhei que ninguém estava na rua. Sempre fica alguém na rua e o resto da galera aqui dentro. Então eu olhei e falei, bom, amém, tá frio, mas alguém vai passar nessa rua. E aí eu fiquei na rua, falei, ok, vou ficar na rua enquanto o pessoal tá orando e adorando ali dentro. As duas coisas são importantes e têm o seu devido lugar. Fala aí, lugar. Lugar. E aí eu fiquei ali, eu comecei a orar, falei, Espírito Santo, se tem alguém que nós precisamos conhecer ou encontrar hoje, traz para nós estamos aqui, nos mostra. E eu também comecei a pedir, me dá palavras de conhecimento. Palavra de conhecimento é uma das manifestações do dom do Espírito, né? Quando ele te dá conhecimento sobre algo que alguém está vivendo, para que você se conecte com a realidade daquela pessoa. Me dá alguma palavra de conhecimento. E aí eu vejo uma mulher maravilhosa atravessando o outro lado da rua. E eu entendi em Deus que era para eu perguntar sobre a filha dela. Que ela tinha uma filha que estava passando por alguma coisa específica. E nós poderíamos orar e conversar com ela sobre a filha dela. Então os carros estavam passando e eu fiquei assim, meu Deus, não vai dar tempo, tem que dar tempo, os carros. E eu atravessei a rua e, né, me apresentei e falei, olha, a gente fica aqui no horário do meio-dia, orando. E eu queria saber se eu, né, posso orar por você, se tem alguma coisa que você queira me dizer. Eu também quero te perguntar se você tem uma filha. E na hora ela paralisou assim e começou a me contar sobre a filha dela, que estava passando sim por algo específico, muito pontual. No momento ela estava muito preocupada. Ela tem ficado preocupada até de, né, deixar a sua filha sozinha. E nós conversamos e ela quis vir para cá. Normalmente se a pessoa quer só me dar o nome, eu anoto o nome. Se ela quer oração, eu oro ali onde ela está. Se ela quiser vir para participar da oração, né, com o grupo, ela vem, é flexível. E aí ela veio. E nós, como grupo, podemos orar por ela. E ela entregou aquela aflição diante de Jesus. Ela recebeu a Ele também no seu coração. Nós anotamos o nome. E foi muito lindo, assim, porque na hora o Jordan estava tocando, eu pedi para ele tocar, porque eu entendi que existia um peso que ia ser, né, levado embora através da música, através do instrumento de adoração. E quando ela estava saindo, ela falou assim para mim, nossa,
Eu estava com um peso tão grande. E agora eu estou leve. Foi embora. Eu vi no semblante dela isso, realmente. Mas sabe, gente, as pessoas e a sua realidade, ela vai ser transformada, ou você vai intervir em qualquer coisa, e talvez seja a sua vida que precisa de uma intervenção, quando você ocupar o seu lugar. Eu estou dando um pequeno testemunho que aconteceu essa semana, que para nós é muito grande, porque uma alma vale o mundo inteiro, né? Porque eu cheguei ali, eu senti falta de alguma coisa, e eu ocupei um lugar. Porque alguém teve uma ideia da gente ocupar esse horário, que é um horário que normalmente a igreja estava fechada. E porque recorrentemente a gente tem vindo para cá, mesmo antes de entender exatamente o que isso seria, até entender o que é, ocupando um lugar. Sabe, que bom que a tua cadeira hoje está ocupada. A tua cadeira aqui na igreja, ela não está vazia, ela está ocupada por você. E você pode ter certeza que isso, como eu digo, encoraja a minha fé. Então eu creio que na nossa jornada de vida, nós sempre temos a escolha de ocupar lugares. Jesus, como homem, ele lidou com a escolha de ocupar um lugar na sociedade e na vida das pessoas. E o que movia Jesus, eu vejo, não era apenas a necessidade que ele via ao redor dele. A necessidade, às vezes, ela deixa até a gente meio desnorteado, né? Que você fala assim, eu vou para cá ou para cá? O que eu faço hoje? Com quem que eu falo? Aonde eu compareço? O que eu dou conta de suprir? Mas mais do que isso, o que movia Jesus era algo que ardia dentro dele. E eu tenho entendido que para a gente viver a missão do reino de Deus, para a gente viver por algo a mais, por algo eterno, a gente precisa ter um olhar tanto para o céu como para a terra. Essa é a nossa vida aqui. É ter um olhar para o céu, para aquilo que vem de Deus e arde dentro de você, que você recebe pelo Espírito. Um toque da eternidade. Mas ao mesmo tempo ter um olhar para a rua. Ter um olhar para a necessidade, ter um olhar para o que está acontecendo. E a gente vê que Jesus, ocupando o seu lugar, ele transitava nos dois lugares. Nos lugares celestes, espirituais, com Deus. E se hoje tua vida está com falta disso, é um ponto de atenção. Enxergar as coisas do céu, enxergar o espiritual, ver além do que os olhos veem, mas também enxergar o próximo no teu caminho, enxergar a realidade, o que está acontecendo aqui e agora. Eu creio que nós temos esse chamado muito lindo nessa vida, que é o chamado do reino, trazer os céus para a terra. Através daquilo que nós vivemos. E eu comecei a observar que Jesus, bom, se a gente vai falar de Jesus, tem tantas características dele para a gente aprender. Mas nessa dinâmica de vida aqui na terra e de ocupar o lugar, me chamam a atenção 3 características interiores que moviam Jesus às obras do reino. Então, enquanto você pensa sobre ocupar lugares, sobre os lugares aonde você está, eu quero que você olhe para Jesus comigo hoje e aprenda sobre 3 características interiores que moviam Jesus às obras do reino. Ok? Vamos juntos? A primeira que eu quero trazer é que Jesus, ele era cheio do Espírito. O que é isso? Jesus era cheio do Espírito de Deus. Nós estamos falando aqui de Jesus como um homem. Ele foi tocado
por esse enchimento do Espírito de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia. Todos aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador, único e suficiente, também com isso, podem ser cheios do Espírito de Deus. Nós podemos cada vez mais transbordar disso, mas eu quero te dizer, se você recebeu a Cristo, o Espírito de Deus está e habita em você. Então eu queria te convidar a parar de pensar que ainda falta algo, que ainda precisa de algo para que você ocupe esse lugar, para que você faça a diferença nos ambientes que você está e comece a crer que o Espírito de Deus está em você. A palavra conta que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Vamos ler juntos? Lucas 4. Versículo 1 e 2 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o ano em que Deus nos aceita, que é aqui e agora. E, fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos estavam fitos nele. Então começou a lhes dizer: Hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Esse é o meu texto central da mensagem de hoje. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto. E nesse lugar, ele foi questionado sobre verdades de Deus. Ele foi questionado sobre a soberania de Deus. E ele foi questionado sobre quem ele era. Sobre a identidade dele como o Filho de Deus. E logo depois disso, a palavra diz que o Espírito o conduziu de volta à cidade. Na nossa vida nós passamos por momentos, né? Assim, momentos de solidão. A gente tem falado muito sobre isso, até momentos de vazio. E quando a gente fala sobre o deserto, a gente sempre se lembra disso. E momentos em que somos questionados, o nosso interior às vezes é questionado. E também momentos na cidade, momentos da Galileia, momentos entre muitos. Mas foi interessante que o Espírito com Jesus nos dois momentos. Por quê? Porque algo estava sendo necessário no momento da tentação e algo foi gerado ali justamente para o momento da cidade, o momento onde ele estava ocupando um lugar diante das pessoas. E ele falou com tanta convicção quando ele estava diante das pessoas. A palavra diz que ele foi na sinagoga e ele leu o texto que dizia: O do Senhor está sobre mim. Essa é uma convicção que você, que segue a Jesus,
precisa ter: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para boas obras. Ele me ungiu para caminhar na terra. Assim como Jesus foi ungido e foi enviado por Deus, eu e você fomos enviados por Jesus. Então Jesus, ele tinha essa vida no Espírito de Deus. Ele sabia que não era só ele como homem, mas que existia um poder dentro dele, vindo do Espírito. E esse poder vindo do Espírito vai nos posicionar. Amém? Fale com o Senhor aí no seu lugarzinho, né? Ore e fale: Senhor, me posiciona. Me posiciona pelo teu Espírito. Eu quero anunciar a sua verdade. Me posiciona para pôr em liberdade os oprimidos. A segunda coisa que eu quero trazer é que Jesus era convicto. Isso é muito forte. Sabe, gente, uma palavra que tem me vindo com muita clareza nesse tempo é a convicção. Muitas pessoas falam sobre fé, né? A palavra também. Nós dizemos a fé é a certeza das coisas que esperam, mas ela também é a convicção das coisas que não vemos. Convicção é uma certeza interior que você carrega sobre quem você é e a missão que Deus confiou a você. Se hoje te falta convicção, eu declaro que o Espírito Santo vai trazer sobre a tua vida convicção para esses dias. Uma certeza que a vida vai além do que podemos ver. Convicção não é ter todas as respostas, mas é dentro de você saber que Jesus é vivo e que Ele habita em você e que Ele te chamou. E que você está aqui nesse tempo, nessa sociedade, nessa hora, por um propósito, por um motivo. A sua existência, ela passa pela vontade do soberano Deus que criou os céus e a terra. Convicção. Eu entendi que muitas vezes é o lugar da tentação que aprofunda a nossa convicção. Jesus ali, quando ele foi questionado pelo diabo, depois você pode ler esse texto, ele precisou dar respostas sobre o que ele cria em Deus. E na medida que ele dava respostas, a convicção dele era aprofundada diante dos céus e da terra e do seu próprio interior humano. Talvez você esteja passando por momentos de desafio, onde aquilo que você crê que Deus colocou em você, a sua existência, está sendo questionada. Talvez você está vivendo, né, algum momento que algo mudou na tua vida, uma transição, e isso está fazendo você questionar. E isso tem se apresentado para você como uma tentação de fé. Ou uma tentação de quem Deus é, ou da certeza de que sim, você foi criado por esse Deus e existe valor e propósito na sua vida. Ou sabe, um questionamento se vale a pena mesmo fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus, se vale a obediência. Será que esse é um caminho? Tentações. Mas nesse lugar da tentação, se o Espírito de Deus está em você, você vai ser aprofundado na sua convicção. Nesse lugar você vai olhar para cada uma desses questionamentos e dessas questões. E dentro de você vai surgir pelo Espírito a fé necessária para que você seja fortalecido. Nós podemos ser fortalecidos nesse lugar na medida que damos liberdade para que a verdade da palavra de Deus, para que o Espírito de Deus nos traga respostas. Então, se você está sendo tentado, se você está lidando com questionamentos, abra espaço para que a palavra de Deus e o Espírito dele, que está em você,
gere convicção no teu coração. Porque eu creio que você está sendo aprofundado no seu chamado, na identidade que Ele te deu, em coisas que Ele já colocou no teu coração. E é justamente por isso que você está sendo questionado e tentado desta forma, nessa área, nessa situação. Jesus teve a sua convicção sobre quem Ele era aprofundada. E a verdade é que quem é convicto ocupa o seu lugar. Quando a gente tem dúvida, a gente deixa de fazer, a gente deixa de comparecer, a gente deixa de estar. Mas quanto mais convictos somos, mais nós podemos ocupar o nosso lugar. Sabe, porque eu cheguei ali e eu fiquei na porta da igreja, porque eu estava convicta da relevância daquilo, da importância daquilo, e que eu deveria estar ali. Eu recebi uma revelação sobre isso do Espírito. Então mesmo que ninguém passasse ali, eu ficaria ali convicta, porque eu sei que eu estava gerando algo espiritualmente naquele lugar. Se tem coisas que você ainda não viu, eu quero declarar que a convicção vai te manter nesse lugar. Jesus, Ele ocupou aquele lugar dele. E sabe o que eu tenho entendido? Que a pessoa que ocupa o seu lugar com convicção, ela desenha uma porta para Deus. E eu acho isso muito legal. Quem aqui já assistiu as Crônicas de Nárnia? Tem aquela cena maravilhosa da porta do guarda-roupa, onde eles passam para a realidade de Nárnia através do guarda-roupa ali, de uma porta. Ou qualquer filme, esses dias eu estava assistindo Lilo e Chic também, e tinha um momento que eles abriam um portal para uma outra realidade. Gente, eu chorei igual criança nesse filme, by the way. Chorei. E tem outras referências aí, que deve ter gente pensando em 1000 referências que eu não fui capaz de citar, mas enfim, portais. Sabe essa referência de um portal? A palavra diz, Jesus disse sobre si, João 10:9. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá ou passará, Entrará, passará e encontrará pastagem. Pastagem é alimento. Então Jesus, Ele se coloca convicto. Olha o nível de convicção. Ele se declara a porta para Deus. Imagina Jesus abrindo um portal aqui agora. Você não está enxergando, mas é exatamente isso que Ele fez. Espiritualmente falando, um portal foi aberto. Ele diz, eu sou a porta. Quem passa, encontra pastagem, é salvo, ok? E aí Ele falou assim para nós, que cremos nele, que tivemos a revelação de que Ele é Salvador. Se você tem essa revelação, é porque o Espírito de Deus tocou no teu coração. Ele falou, da mesma forma que eu fui enviado, eu envio a vocês. Sabe qual é o poder que nós temos? De abrir portas. Ou a porta. Essa porta é Jesus. Mas nós manifestamos essa verdade cada vez que nós nos posicionamos com convicção de quem Ele é e de quem nós somos. Você entende que você está por aí abrindo portas e mostrando a porta que é Jesus, para que alguém passe e encontre pastagem? Isso é incrível. Agora eu quero te perguntar, eu, na minha limitação, consigo ocupar alguns lugares, fisicamente falando. Quantos lugares eu não consigo ocupar que você consegue? Quantos lugares você está e eu não estou? Mas nesse lugar você é chamado para abrir, desenhar, eu usei o desenhar uma porta. Essa porta é Jesus. Se você tem convicção, você tem isso. Abra a porta.
Desenhe a porta. Desenhe a porta. Desenhe Jesus para as pessoas. Manifeste Ele de forma que essa porta seja visível. Porque essa realidade está disponível para nós. Nós cremos que esse é o momento, como comunidade, Deus está nos enviando. Enviando para pessoas, para a realidade, para a nossa cidade. E o que nós estamos fazendo nesses lugares? Desenhando a porta. A porta que você viu. A porta que você conhece. A porta pela qual você já passou. Esse é o nosso chamado para esse tempo. Então Jesus, com convicção, ele tinha consciência da sua identidade. Eu sou a porta. Lucas 19:10 vai dizer que ele dizia: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Consciência. Para que eu vim? Onde eu estou? Por que eu estou nesse lugar agora aqui de manhã? O que eu estou fazendo? Quando você vai, estudar algo na tua faculdade, quando você vai trabalhar, o que eu estou trazendo para esse lugar? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo entre essas pessoas? A clareza interna de Jesus mantinha ele focado. Sabe, muitas vezes a gente passa por momentos de desânimo, ou momentos que parece que está nublada a nossa visão. Mas eu creio que essa clareza interior vai te guiar. Em nome de Jesus. Amém? Porque você já passou pela porta. A gente precisa refletir, né? Construir o que para quem? Se nós formos chamados para construir, para desenhar essa porta, né? O que eu estou construindo e para quem? Em cada lugar que eu estou, com a minha vida. Manifestar o reino de Deus, gente, é tornar a cultura de Deus visível. É por isso que eu estou usando o termo de desenhar. É uma realidade eterna que transforma tudo que ela toca. Então, quando, por exemplo, eu tive aquela oportunidade ali de conversar com alguém, eu estava dizendo para ela: Deus te vê nesse lugar que você se sente só e incapaz de lidar com a situação. Ele conhece você e a sua casa. E eu estava trazendo a realidade do reino de Deus, de que Ele está aqui, agora. E que Ele pode agir e curar e trazer consolo e trazer transformação. Então se pergunte, construir o quê? Construir para quem? E o terceiro que eu amo é o terceiro e último ponto. Então, primeiro, cheio do Espírito. Jesus era cheio do Espírito e Ele te chama a esse lugar. Segundo, Ele era convicto, certeza da sua identidade, da sua missão, que é algo que só em Deus podemos ter. E terceiro, e eu amo esse, Ele era cheio de compaixão. Compaixão. A palavra diz em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que Ele enviou o seu Filho único, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A gente está falando sobre a realidade de que a vida é mais do que a vida aqui. Sabe, o amor, ele não é só algo que você pode possuir. Não é só algo para ter. Eu tenho amor, alguém me ama. Mas o amor é o motivo. É o meio pelo qual nós renascemos. E o motivo pelo qual transbordamos. Vou repetir. O amor não é só algo que podemos ter, possuir. Ele é o meio pelo qual renascemos. Porque a palavra diz que porque Deus amou, Ele enviou Jesus. E Ele é o motivo pelo qual transbordamos.
Então Deus pensou: eu sou amor, eu amo o mundo. Eu vou manifestar isso através da entrega da minha vida, para que a porta de relacionamento que foi quebrada, e nós sofremos o dano dessa porta de relacionamento que foi quebrada na sociedade até hoje. O distanciamento de Deus, a dificuldade de conseguir enxergar a Ele, a escolha por caminhos que não nos fazem bem, a dificuldade que temos de nos relacionar. Tudo isso é uma consequência desse relacionamento quebrado. Então Deus, Ele escolheu se manifestar através da essência do amor. E Ele, nesse lugar, enviou Jesus. E por meio de Jesus, dessa entrega, nós temos acesso a Ele. Amém? Então, quando você pensa no amor de Deus, isso não é só algo que você possui. Você precisa entender que é o meio pelo qual você renasceu. Você recebeu nova vida. A nova vida veio desse lugar. A tua raiz em Deus, ela está no amor dele. Mas isso também te deu motivo para que você transborde. Quando a gente vê Jesus andando nessa terra, que é nosso exemplo, nós vamos ver que ele era movido por compaixão. E ele revelava o coração de Deus. Se você tem confusão sobre quem Deus é, eu quero te dizer, se aprofunde na vida de Jesus. E você vai ter revelação sobre a forma que Deus quis se apresentar como Salvador do mundo. Mateus 9:36 vai nos dizer que Jesus teve compaixão da multidão, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Gente, Jesus viu uma multidão e ele enxergou a dor invisível das pessoas. O Espírito de Deus já te levou a enxergar a dor invisível das pessoas? Isso é um chamado dele para nós. E eu quero te dizer que Jesus enxerga a sua dor invisível também. Ele enxerga aquilo que outros não conseguem ver. Mas a compaixão de uma vida com ele vai te levar a enxergar as pessoas. Gabi pregou aqui sobre isso, foi maravilhoso, né? O Deus que te vê e te leva a ver. Mateus 14:14. A compaixão de Jesus gera ação. Eu amo esse. Eu costumo dizer que tudo que vem no nosso coração deve ser levado em oração. E que inevitavelmente a tua oração vai levar você a uma ação. Tudo que vem no seu coração, a compaixão que nasce no seu coração, a missão que nasce no seu coração, você leva ela em oração, que é conversa sobre isso com Deus. Conversa sobre esse chamado com Deus. Conversa sobre essa dor com Deus. Conversa sobre essa pessoa que você enxergou com Deus em oração. Isso vai te levar a esse lugar de plena compaixão. A compaixão vai te levar a esse lugar e a oração vai te levar à ação. E quando você vê, você vai estar ocupando lugares com ousadia e transformando realidades. Amém? Então pensa aí, do que você tem como uma missão no teu coração? Em que fase que você está? Talvez foi só uma ideia boa, mas você já levou isso em oração? Ou talvez é uma dor, né? É uma revolta. Você já levou isso em oração? Porque nesse lugar de conversar com Deus sobre isso, vai vir a saúde, o equilíbrio, o direcionamento certo. O direcionamento certo para algo.
Foi basicamente o que aconteceu aqui, né? Com esse nosso momento do meio-dia. A gente entendeu que, não, a igreja tem que estar aberta durante a semana, nesse horário, e nós temos que estar aqui. Ok. Isso foi sendo levado cada vez mais em oração diante de Deus. E aí nos levou ao lugar. É para estar aberto, é para estar ao meio-dia, mas é para quem está passando lá fora. Então talvez a gente tenha que estar mais próximo da rua. E aí desse lugar realmente está acontecendo. Pessoas, eu dei um testemunho, mas a gente já, em duas semanas a gente já tem vários. Isso vai acontecer na tua vida. Eu creio. Creio, de formas que você nem imagina, você nem acha. Você nem está enxergando ainda. Ele vai trazer inspiração para a sua vida. Porque a compaixão de Jesus gera ação, cura, cuidado e presença. Hoje o maior presente que nós podemos dar ao mundo é a nossa presença. Presença. Próximo. Mateus 15:32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Gente, Jesus ele também se importava com necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ele vê o cansaço do corpo e da alma. E ele pode responder a isso. Mas nós aqui também carregamos essa compaixão. Importa que você repare nisso. E deixe o Espírito Santo te usar com compaixão também para suprir necessidades. Sabe, será? Tem alguém com fome perto de você? Tem alguém que você está enxergando que precisa desse cuidado com o físico? Tem alguém que precisa de saúde? Você pode ser usado com compaixão para trazer ajuda para essa pessoa? Tem alguém que está passando por conflitos da alma? Isso é Jesus andando pela terra. E esse é o nosso chamado. Lucas 7, 13 e 14. Jesus teve compaixão de uma mãe, né, que tinha perdido seu filho, uma mãe em luto. E ele diz: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam paravam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. Foi um momento de ressurreição. Nós cremos que Jesus pode, de fato, ressuscitar alguém da morte para a vida. Mas era mais do que isso. Toda vez que Jesus fazia a ressurreição, ele estava apontando para a realidade de que existe vida eterna, de que a vida não termina aqui. Isso é um consolo para a vida. Isso é uma direção. E aqueles que têm compaixão, eles carregam isso, consolo e direção para a vida. A compaixão de Jesus expulsava esse espírito da morte. Gente, eu tenho caminhado pela cidade e eu vejo como esse espírito de morte em vida mesmo está presente. A Esther veio aqui ministrar os artistas e ela falou algo muito forte. Ela falou: gente, quando eu ainda não tinha encontrado Jesus, eu não conseguia ficar viva. Ela falou isso. A dificuldade que eu tinha era porque eu não conseguia ficar viva. Eu achei fantástica essa frase dela. Ela falou: eu estava lutando com a morte o tempo inteiro. Eu não conseguia me manter viva. Por causa de conflitos que ela estava vivendo. Ela falou: e o Senhor me encontrou nesse lugar. Por quê? Por compaixão. Compaixão é um amor que se identifica com a dor. E que leva você a trazer vida, espírito de vida às pessoas. Espírito de ressurreição, esperança. Ali naquele lugar, Jesus encontrou aquela mãe com compaixão e espírito de vida e ressurreição.
que é dizer que existe esperança quando parece que é o fim. Hoje, Jesus está aqui. E Ele vai nos encontrar com vida e com toda a compaixão que Ele tem. Ele vai encontrar a tua realidade, o que você tem vivido. Porque esse é quem Ele é. Se você não estava enxergando uma porta, eu estou desenhando uma porta para você. Te dizendo que existe um lugar para você passar. Existe uma realidade espiritual dentro da realidade que você conhece. E ela não é assustadora e ruim. Ela é um lugar onde você pode ser alimentado. É o lugar pelo qual o teu espírito anseia. Um lugar de encontro com Ele. Mas a partir desse lugar, nós seremos chamados. Nós seremos chamados para andar nessa terra, ocupando o nosso lugar. O lugar que você ocupa importa. Se você não está lá, há falta. Se você não estivesse aqui, você faria falta. Sabe, eu quero declarar contra a mentira de que a vida não importa, de que o que você faz não importa, de que qualquer um poderia no seu lugar, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você e você é chamado por Ele para ocupar espaços. E onde você chega, o Espírito de Deus chega com esperança. Onde você chega, você pode desenhar uma porta para Jesus. E onde você está, a compaixão pode se manifestar e fazer coisas gloriosas. Eu queria te convidar a ficar em pé comigo. Quando eu estava pensando sobre esse lugar de compaixão e de ocupar o nosso espaço, Deus trouxe algo no meu coração, é um testemunho pessoal. Eu estava na Relevância em São Paulo, eu acho que uns 2 meses antes, talvez, de eu entender que eu viria para Curitiba, na época que eu estava morando lá. E nós temos o ministério profético lá também, né? Tem pessoas que são chamadas para isso, para, né, revelar o coração de Deus. E eu estava num momento de adoração, como aqui no culto, muito lindo. E aí o pastor Gerson Ortega, né, que é o pai do Rafa, passou do meu lado rapidamente e ele falou assim: você é Débora. E Débora, Deus está te chamando para esse lugar. E ele orou por mim. E gente, sabe quando você recebe uma oração que você não está querendo muito receber? Que não era exatamente a palavra que você queria ouvir. Na hora parece que gera um desconforto. Por que eu estou ouvindo isso? Por que estão me falando sobre isso? E Débora fala sobre, né, uma juíza da época. É uma história bíblica de uma juíza na época do povo de Israel. E o Senhor tinha uma guerra para que eles lutassem, que iria organizar as coisas, né, da tribo naquele momento. Era necessária, era importante. E os líderes estavam com medo de pisar naquele lugar, de se posicionar. E normalmente o chefe de guerra que ia, certo? Para esse lugar. E aí Deus chegou para Débora e falou: não, é você que vai. Né? Chamou ela para esse lugar. Essa passagem depois você pode ler, está em Juízes, você pode ver toda a história. Juízes 5, do 1 ao 9. Então, quando o pastor Gerson passou por mim, eu já tinha toda essa história na minha mente e falou isso. Eu falei: ixi, vai dar trabalho. Eu falei: não. Envia quem tem que ir, né? Assim. Porque fala sobre, né, o propósito de estar num lugar desafiador ou diferente daquilo que se esperava, né? E ele me falou isso, eu só guardei no coração. Fiquei ali orando. Mas depois, quando eu fui chamada para pastorear, né, a igreja de Curitiba, me veio muito forte esse texto.
E eu quero ler para vocês essa poesia bíblica, porque depois que o povo foi a essa guerra, Débora escreveu uma oração. E eu acho essa oração maravilhosa para qualquer pessoa que pensa sobre um chamado de Deus e sobre ocupar um lugar. Então eu vou ler para vocês. Juízes 5, do 1 ao 9 diz assim: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico. Então ela, e o chefe dos guerreiros se uniram ali e ela cantou. Quando os príncipes de Israel tomam a liderança, quando o povo se apresenta voluntariamente, louvem ao Senhor. Esse é um tempo de você se apresentar voluntariamente, para que Deus seja glorificado. Ouça isto, ó reis, escutem, ó governantes. Cantarei ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saístes de Seir, quando avançastes desde os campos de Edom, a terra tremeu e o céu gotejou e nuvens despejaram água. Isso fala sobre a manifestação da presença de Deus quando alguém ocupa o seu lugar. Os montes tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Os montes tremeram diante do Senhor, o Deus da sua vida, o Deus criador dos céus e da terra. Toda a natureza responde a Deus, mas quando um filho dele responde a ele, posicionado no seu lugar, nós nos unimos aos céus e à terra que se prostram diante de Deus. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os viajantes tomavam caminhos tortuosos, as pessoas estavam perdidas. As pessoas estavam sem direcionamento. Já não se via só um guerreiro em Israel. Já não se via um guerreiro em Israel, alguém que pudesse lutar pelas causas que Deus tinha naquele momento para aquele povo. Até que eu, Débora, me levantei. Fale aí no seu lugar, até que eu. Fale o seu nome, até que eu me levantei. Até que eu, Débora, me levantei. A Débora vai falar o próprio nome dela, né? Ela tá rindo. Levantei-me como mãe em Israel. Aqui eu acho lindo porque ela não precisou se levantar como algo que ela não era. E eu quero te dizer que Deus vai te levantar com a identidade que Ele te deu, nos lugares que Ele precisa que você esteja. O Espírito Santo vai te revelar como Ele vai te levantar. Versículo 9. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários do povo. Louvem o Senhor. E eu acho lindo porque ela fala da compaixão. Ela fala de posicionamento. Eu me levantei para enfrentar essa guerra, mas o meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que Deus chamou para ocuparem os seus lugares. Sabe, na sua vida tem pessoas também que Deus está chamando. Amigos teus filhos, discípulos, seu cônjuge. Mas você precisa se levantar para que eles encontrem lugar. A palavra diz que o povo celebrou quando voluntariamente pessoas disseram: ei, eu vou ocupar o meu lugar. Esse é meu. Isso aqui deixa comigo. Isso deixa comigo, eu vou fazer. O reino de Deus é real e ele está avançando. Corações
vão ser curados, pessoas vão ser tocadas. Alguém do outro lado da rua vai sentir a presença de Deus. Aonde você estiver com pessoas, a presença de Deus vai estar. Ocupe o seu lugar. Aqui como comunidade nós temos uma grande missão. Ocupar o nosso espaço nessa cidade. E Deus está nos chamando para isso. E vai ser muito lindo o que Ele vai fazer. Mas cada um de nós precisa entender qual a nossa parte nisso. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Esse é um momento do Espírito Santo trazer confirmação e convicção no coração de cada um que está aqui. Eu vou fazer 2 orações. A primeira é o momento da porta. Existe um portal aqui espiritual que se chama Jesus. Ele vai te transportar para Deus, para o trono da graça de Deus, para um lugar de vida interior, vida eterna, salvação, o lugar onde os nossos pecados são perdoados e o nosso interior entra em contato e se acende para sempre. Entra em contato com a vida de Deus e se acende para sempre. Se você nunca recebeu Jesus no seu coração, nunca reconheceu Ele como Salvador, essa porta está aberta hoje para você. Se você já reconheceu Ele como Salvador, você já tem uma história com Ele, mas você sente que você se afastou e você quer retornar para esse lugar, essa porta se estende a você. Esse caminho é para você. Ele te chama para perto. E se você gostaria de se batizar, não é hoje o batismo, mas você quer fazer uma confissão pública e falar: Senhor, eu quero me batizar. Nós queremos orar com você. Então, todos de cabeças baixas, eu vou chamar essa oração específica. E se você se enquadra nesse grupo, você levanta a mão. Então, as pessoas que querem receber a Jesus como Salvador hoje, as pessoas que querem se reconciliar com Ele ou se batizar, aí mesmo no seu lugar, levanta a sua mão e nós queremos orar com você. Pode levantar. Amém. Pode levantar. Alguém da nossa igreja vai orar com você. E hoje você passa pela porta e encontra um lugar de alimento. Pergunte para as pessoas qual das orações e ore especificamente, em nome de Jesus. E agora eu vou orar por essa convicção e para que nós possamos tomar posse do nosso lugar. Amém? Estenda suas mãos para Ele. Peça a revelação. Se disponha. Senhor, eu te agradeço por essa igreja. Eu te agradeço por cada filho seu que veio aqui hoje. Eu quero declarar que eles estão firmados, enraizados em Ti. Eu oro que o Teu Espírito traga convicção de identidade, de chamado, de vida. Eu declaro sentido para a vida agora, sentido para os relacionamentos, sentido para aquilo que eles estão e o lugar onde eles estão. Sejam cheios do Espírito de Deus, que comissiona. E eu declaro que diante das tentações, nossa convicção será aprofundada. Nós queremos tocar a nossa cidade com a sua glória, Jesus. Vem com o teu vento e posiciona-nos em nome de Jesus. Vamos adorar.